Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 7. Quero ler com você a partir do versículo 11. Do verso 11 ao versículo 17. Aqui tem um elemento criativo para hoje. Você vai entender quando ler a história. Vem comigo, Lucas capítulo 7, versículos número 11. Se você tiver aí Bíblia com você, deixa a sua Bíblia aberta nesse texto, ou então nos acompanhe na projeção. Assim diz a palavra de Deus. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Lucas faz uma diferenciação entre os discípulos e a multidão, porque a multidão é próxima, mas os discípulos são íntimos. A multidão acompanha, mas são os discípulos que conhecem o Mestre. A multidão vê milagres, mas são os discípulos que discernem os sinais. A multidão, ela recebe do poder de Jesus, mas são os discípulos que são transformados pelo poder de Jesus. A multidão se dissipa tão logo os sinais desaparecem, os discípulos seguem até o fim, porque almejam ser como o Mestre. Versículos número 12. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois, aproximou-se, tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. Será que você pode repetir bem forte comigo? Levante-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus, dizendo: uma grande presença nos visitou e um grande profeta se levantou entre nós. Diziam eles: Deus interveio em favor do seu povo. E essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e pelas regiões circunvizinhas. Eu quero pregar sobre uma interrupção divina. Quando Deus interrompe processos na nossa vida. E eu quero crer que essa palavra é profética na vida de muitas pessoas aqui nesse lugar. Enquanto eu preparava essa mensagem, era isso que o Espírito Santo colocava no meu interior. Filho, eu desejo interromper processos na vida de muitas pessoas, porque existem processos que são de vida, mas também existem processos que são de morte. E eu quero dizer que Deus vai cruzar o seu caminho, Ele vai liberar a sua palavra, Ele vai estender a sua mão, Ele vai derramar o seu poder, Ele vai trazer uma direção e Ele vai interromper, querido, Ele vai interromper agendas que não são do céu. Deus vai interromper, há processos que Deus vai interromper. Uma interrupção divina. Quantas vezes é isso que precisamos? Que Deus se coloque no nosso caminho e diga: chega, não mais, daqui para frente precisa ser diferente. Quem crê nisso? Uma interrupção divina. Esse texto fala sobre um milagre que Jesus fez. Ele ressuscita o filho único, detalhe importante, de uma viúva. Você precisa entender a relevância disso, porque se ela era viúva, significa que ela já era uma mulher que tinha sepultado seu marido. E agora seu único filho, o único homem da casa, portanto, a única fonte de provisão, a única esperança daquela mulher, tinha também morrido. Em uma cultura como aquela, em que o marido cuidava da esposa, e quando o marido morria, os filhos cuidavam da mãe, agora essa mulher não tinha mais ninguém para cuidar dela. De maneira que aquele cortejo não era apenas o funeral do seu filho, mas também o funeral dela. Ela não apenas carregava as alças do caixão do filho, mas ela também carregava as alças do caixão dos seus sonhos, do seu futuro, do seu amanhã. Quantas vezes a gente passa por situações que a gente diz: meu Deus, meu chão está desaparecendo, o teto está desabando,
As colunas que sustentam o meu mundo estão caindo. Mas aí vem Jesus e muda a vida daquela mulher. Vem Jesus e mostra para ela um novo dia, um novo amanhã. Mas eu quero começar com essa expressão do versículo 11. A história é registrada por Lucas da seguinte maneira: logo depois. Então fica a pergunta, logo depois de quê? Se o texto está dizendo logo depois, é porque Jesus fez alguma coisa antes, sim ou não? Olha para mim, isso é importante. Jesus fez alguma coisa antes. Logo depois de que? Lucas capítulo 7 fala que antes de Jesus chegar nas portas de Naim, ele estava em Cafarnaum, e lá em Cafarnaum Jesus operou um milagre muito poderoso. A Bíblia fala que o servo de um centurião foi curado por Jesus. O centurião, que era um militar, foi até Jesus e disse: Jesus, o meu empregado, o meu servo está doente, está prestes a morrer. E Jesus então libera uma palavra e diz: volta para casa, quando você chegar lá você vai encontrar o homem curado. Deus cura o servo daquele centurião, e Jesus elogia a fé daquele homem e diz: eu não vi em Israel a fé como a desse centurião, que creu que basta uma palavra da minha boca para mudar a situação. Enfim, o que Deus faz em Cafarnaum é poderoso. Mas agora Jesus está em Naim, diga comigo, Naim. Ele estava onde? Ele estava em Cafarnaum. Ele estava onde? Ele estava em Cafarnaum. Em Cafarnaum ele opera uma cura, em Naim ele opera uma ressurreição. Presta atenção no detalhe. Lucas coloca intencionalmente lado a lado dois milagres totalmente diferentes. Em Cafarnaum Jesus cura o servo de um homem importante. Em Naim, ele ressuscita o filho de uma mulher anônima. Totalmente, fale comigo, diferente. Em Cafarnaum, Jesus cura de longe, porque diz a Bíblia que ele libera uma palavra: volta para casa que lá você vai encontrar o servo curado. Ele cura de longe. Aqui em Naim, ele ressuscita de perto. Fala comigo, diferente. Tudo diferente. A pessoa, o lugar. Cafarnaum é uma cidade grande, Naim era uma cidade pequena. Cafarnaum era uma cidade rica, Naim era uma cidade qualquer. Está tudo diferente, fala comigo, diferente. A pessoa era diferente, a história era diferente, o contexto era diferente, o método de Jesus é diferente. Aqui ele libera uma palavra, aqui ele toca, ele fala, mas é tudo de perto, é tudo envolvendo intimidade. Pastor, por que você está tentando colocar isso? Eu estou tentando dizer para você que Lucas não está aqui jogando duas histórias à toa. Ele coloca uma do lado da outra para deixar claro que Deus age de maneiras diferentes ao longo da nossa vida. Tem momentos na nossa vida que Deus faz de perto, tem momentos na nossa vida que Deus faz de longe, tem momentos na nossa vida que Deus marca a presença dele de uma forma A, tem momentos que ele marca a sua presença de uma maneira B. Não queira que Deus seja hoje para você quem ele foi ontem. Não queira que ele fale agora como um dia ele falou. Não queira que ele providencie agora como um dia ele providenciou, porque Deus vai mudando os seus métodos, Deus vai mudando os seus caminhos, Deus vai mudando as suas estratégias, Deus vai mudando os seus comos, para você não ficar apegado ao como, mas ficar apegado ao quem. Quem faz, quem fala, quem age, quem opera. Tem gente para quem eu estou pregando aqui hoje que está dizendo: pastor, eu sinto uma ausência de Deus. É ausência ou é uma presença diferente? Quem sabe Deus está falando diferente, agindo diferente, movendo diferente, e você está dizendo: não estou sentindo. É porque você não está discernindo. Ele está agindo, Ele está providenciando, Ele está articulando, Ele está operando, mas de uma maneira que você nunca viveu. Deus está falando comigo aqui e com você. Renova a tua mente, muda as tuas percepções, aperta um F5, atualiza a tua cabeça. Deus vai fazer coisa nova, videira, na minha vida. Quem recebe essa palavra? Eu quero crer que essa palavra é para a nossa igreja, é para o nosso campus, é para todos os campos. Deus vai fazer coisa sem precedente. Quando ele chegou em Naim, ele nunca tinha operado uma ressurreição. Já tinha acontecido cura, já tinha acontecido multiplicação, mas ressurreição ele inaugurou na porta de Naim. Tem coisa nova que Deus está inaugurando na tua vida, tem coisa que Deus está inaugurando na nossa igreja, tem coisa nova para essa estação. Gente, isso aqui é tão forte.
Quem está entendendo que Deus já começou a falar? Isso aqui é forte demais. Eu não sei você, eu me pego cobrando que Deus haja agora, da mesma forma que um dia Ele agiu. Eu ainda reclamo e digo, Deus, cadê tu? E Ele responde, e você, cadê? Porque eu estou agindo, eu estou operando, eu estou falando, mas de uma maneira que eu nunca fiz. Tem coisa nova, louvado seja Deus. Ei, gente, quando Ele chega ali, agora é que é lindo, olha o detalhe. A Bíblia fala que quando Ele se aproxima, versículos número 12, ao se aproximar da porta da cidade, Ele nem entrou, só chegou na porta, estava saindo, fala comigo, saindo. Jesus estava cheio e o enterro estava Não, repete mais uma vez, Jesus estava cheio e o enterro estava o tempo exato. Nem antes nem depois. Se Jesus tivesse chegado antes, teria sido uma cura. Se Jesus tivesse chegado depois, teria sido só consolo. Ele entrou no momento exato, entre o velório e o enterro, entre as lágrimas e o sepultamento. Gente, Deus é maravilhoso, Ele tem o tempo certo. Eu fico pensando que vez por outra Ele olha para a gente e diz assim, não, agora não, segura mais um pouco aí a onda, porque na hora certa, no tempo exato, no dia, Senhor, não dá para ser uma semana antes, não, vai ser no dia, Senhor, não dá para ser umas horas antes, não, vai ser no caminho, Senhor, não dá para ser assim, pelo menos no turno da manhã, não, vai ser você dentro do carro, chegando para aquela decisão, chegando para aquele momento, para aquela mesa, para aquele encontro, vai ser no tempo exato. Agora não vai ser nem antes nem depois, vai ser no tempo perfeito. Quem sabe que o nosso Deus tem o tempo perfeito, querido? Ei, gente, quantas vezes na minha vida e na sua, Deus se mostrou fiel, a gente achava, cadê Deus? Nos 45 do segundo tempo Ele marcou presença, disse, estou aqui. O jogo não acaba enquanto eu não chego, filho. Fica de boa, fica tranquilo, quem está compreendendo o que eu estou pregando aqui? Eu tenho uma palavra para liberar sobre a sua vida. Aquela mãe estava chorando porque o velório já tinha acontecido, mas Jesus chegou antes que o enterro tivesse sido feito. E Deus está dizendo para você, ainda dá tempo. Ainda dá tempo dele operar, ainda dá tempo dele falar. Eu sei que você está preocupado, você está com as mãos na cabeça, você está aperreado, você está angustiado com essa situação, porque o diagnóstico já chegou, mas calma, entre o velório e o sepulcro, entre as lágrimas e o enterro, Ele entra, Ele cruza, Ele age, Ele intervém. Quem está entendendo o que eu estou falando? Meu irmão, entre hoje e o dia dessa conta vencer, está compreendendo? Entre hoje e o dia da conta vencer, entre hoje e o dia H e a hora H, Jesus cruza o nosso caminho. Ele tem o tempo exato. Fala para quem está perto de você, diz, ainda dá tempo. Não para de orar porque ainda dá tempo. Não para de crer porque ainda dá tempo. Não para de clamar por esse marido, ainda dá tempo. Não para de sonhar porque ainda dá tempo. Não para de planejar porque ainda dá tempo. Dá tempo. Ainda dá tempo de Deus mostrar que Ele é Deus. Ainda dá tempo. Eu creio. Quem está entendendo que o assunto não encerra até que Ele tenha falado? Quem está compreendendo que o filme não chegou à cena final até que Ele tenha se pronunciado? Eu amo quando a Bíblia diz que Ele é o primeiro e Ele também é o... Não, fala mais forte, Ele é o primeiro e Ele também é o... Ele chegou antes de todo mundo na sua vida, mas também Ele vai chegar depois. E o capítulo final, Ele é o protagonista. O desfecho está nas mãos dEle. A nossa vida é como um livro, às vezes os capítulos do meio estão nas mãos da dor, está nas mãos do luto, está nas mãos da separação, está nas mãos do câncer, está nas mãos da doença, mas o capítulo final, a conclusão, o depois de tudo, o epílogo, está nas mãos dEle.
Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Você pode dar um glória a Deus por isso? Meu Deus, que coisa linda! Quando Jesus vai se aproximando, vai saindo uma mulher e uma grande multidão da cidade estava com ela, porque, ora, era um enterro, era um funeral, de maneira que naquela porta começa uma confusão tremenda. De lá para cá, vem a procissão da morte, a mulher, seus conhecidos e o morto. Mas daquele outro lado vem a caravana da vida. Jesus e a turma que viu ele fazer milagres em Cafarnaum. Vem Jesus, os seus discípulos e aqueles que viram sinais, milagres. De lá para cá vem o morto, daqui para lá vai o autor da vida, de lá para cá vem o primogênito da mulher, do outro lado para cá vem o primogênito de Deus. Tem um encontro acontecendo aqui, na porta de Naim. Deus sabe como promover encontros na nossa vida. Eu posso falar o que é que veio ao meu coração? É que essa porta está parecendo a igreja. Porque a igreja é o encontro da caravana que às vezes está trazendo os seus mortos, mas também a igreja é a caravana daqueles que estão trazendo os seus testemunhos. Em um culto como esse tem gente chorando, tem gente celebrando, tem gente que na entrada anotou pedido de oração, tem gente que na entrada anotou motivo de agradecimento. Mas a boa coisa é que no meio disso tudo está Jesus. E diz a Bíblia que Jesus, ao vê-la, quem foi que viu? No meio desse multidão aqui, desse mutirão, você ouvindo online, Jesus vê, Jesus nota. Mas tem um detalhe mais forte que eu amo, é porque o texto diz no versículo 13 que ao vê-la, o Senhor Jesus se compadeceu. Fale comigo, a compaixão de Jesus. Essa expressão, Jesus se compadeceu, aparece muito nos evangelhos. Muito. Por exemplo, o texto de Mateus fala que Jesus, quando viu a multidão perdida, sem orientação, diz assim, e Jesus se compadeceu deles, porque pareciam como ovelhas sem pastor. Começou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus se compadeceu daquela multidão desorientada. Outro texto, diz a Bíblia que depois que o povo passou um dia todo ouvindo os ensinos de Jesus, ele olhou, se compadeceu daquele povo, cansado, ouvindo ele, o dia inteiro, pregação, conferência Jesus, foi longa. Ele se compadeceu, multiplicou pães e peixes, se compadeceu da fome do povo. Diz a Bíblia que cegos se aproximaram de Jesus, ele se compadeceu daqueles doentes, curou, não apenas eles, mas em outro texto dos evangelhos, diz que movido por íntima compaixão, curou a todos. João capítulo 11, quando fala daquele episódio da morte de Lázaro, amigo de Jesus, ele chega, vê o pranto de Maria, vê o pranto de Marta, vê o choro geral, e ele se compadece. E depois que ele se compadece, ele manda remover a pedra, e de lá ele tira Lázaro. A compaixão de Jesus é sempre a antessala do milagre. Olha para mim. Tudo que Deus faz na nossa vida é por causa da sua infinita compaixão. Tudo que Deus faz na nossa vida é movido pela sua graça poderosa, abundante, transbordante. Jesus não se move por quê? Porque a sua presença na igreja está boa, sua leitura bíblica está em dia, a sua oração está lá em cima. Não, não, não. Tudo que Ele faz na nossa direção é movido pelo seu amor, é movido pela sua graça. Se você está ouvindo isso, acha, eu preciso muito, mas eu mereço pouco. Boa notícia, todo milagre acontece por causa da profunda compaixão de Jesus Cristo. Jesus se compadece daquela mulher, Ele sabe a dor daquela mulher, Ele entende a dor daquela mulher, Ele não é indiferente àquela dor. E aí, depois que Ele diz, olha, depois que Ele se compadece dela, versículo 13 fala algo muito forte. Ele diz para aquela mulher, não chore, fala comigo bem forte, não chore.
Não chore, a compaixão de Jesus. Agora, deixa eu te dizer sobre o consolo de Jesus. Ele consola aquela mulher, e ele fala, não chore. Essa fala de Jesus, ela poderia soar até insensível, não é? Porque, imagina você entra no enterro de uma mulher que o seu único filho, ela é viúva, já não tem marido, seu único filho, ou seja, a única pessoa que ela pode chamar família ali, dentro de casa, morreu. Naturalmente você dá um abraço, naturalmente você diz o quê? Vai melhorar, é um momento, compreendo você, meus sentimentos, sinto muito, conte comigo, é assim ou não? Aí Jesus fala, não chore, não chore. Existem diferentes motivos para Jesus dizer não chore para a gente. Eu descobri pelo menos 4 motivos, queira Deus que eu me lembre. Motivos porque Jesus pode olhar assim hoje para você e falar, está chorando? Pois eu estou aqui para estancar tuas lágrimas, não chore. Primeiro motivo, por exemplo, Jesus pode olhar para mim e para você e falar, não chore. Caso daquela mulher, porque eu estou prestes a transformar essa dor em testemunho. Essa é uma primeira possibilidade. Eu quero que você me escute bem, porque eu vou falar 4, uma complementa a outra. Então, se você parar na primeira, você fica com uma fé superficial. Quem está entendendo o que eu estou falando? Grande problema de muito crente é que ele é muito simplista. Tem crente que gosta de colocar tudo numa caixinha só. Não, por favor, aumente seu repertório. Entenda que tem diferentes formas de Deus falar, de Deus agir na nossa vida. Tem momentos que Deus olha para mim, para você e diz, chega, não chore mais. Por quê, Senhor? Porque aquilo que hoje você está lamentando, amanhã você vai ver que faz parte do que eu estou fazendo na tua vida. Eu vou transformar em um testemunho, eu vou ressuscitar o que está morto, eu vou restaurar o que está quebrado, eu vou curar o que está doente. Não chore, não chore, não chore. Hoje é dia de choro, amanhã você vai cantar celebrando o meu nome. Existe essa possibilidade. Agora também tem uma segunda possibilidade. Às vezes, Jesus olha bem fundo para a gente e diz assim, não chore. Por quê, Senhor? Tu vai transformar isso daqui em testemunho. Essa perda tu vai me devolver em dobro. Ele diz, não é por isso. É porque essa dor, ainda que hoje seja intensa, tenha certeza, é passageira. Vai passar. Essa saudade vai melhorar. Essa angústia vai passar. Essa preocupação vai passar. Esse medo vai passar. Passageiro. Hoje, por exemplo, eu estava em contato com uma pessoa da nossa igreja que perdeu alguém. O que eu vou dizer? Deus vai ressuscitar? Seria insensível. Eu disse, minha irmã, a boa notícia é que eu, você e ele, nós estamos caminhando em direção ao grande encontro. E naquele grande dia, Deus vai promover o reencontro. E ela disse, pastor, é isso que me consola. É saber que é passageiro, é saber que é um momento, é saber que é uma fase, é saber que quando o meu Jesus voltar, glórias ao nome do Senhor, eu vou reencontrá-lo. Passageiro. Há momentos da nossa vida que Deus fala assim, não chore, por quê, Senhor? Porque essa dor é pedagógica. Não é nem que ela será testemunho, tampouco que ela é passageira, porque ela é pedagógica. Como assim, Senhor? Um dia você vai olhar para trás e você vai ver que isso daí é uma escola, é uma faculdade. Eu estou moldando, eu estou quebrando, eu estou alinhando, eu estou ajeitando, eu estou ajustando, e você vai glorificar o meu nome e vai dizer como o salmista, foi-me bom ter passado pela aflição, porque eu entrei de um jeito e eu saí melhor, eu fui refinado, eu fui melhorado, eu fui lapidado, eu fui aproximado do Pai, eu me tornei mais dependente do Senhor. Às vezes Ele fala para a gente, não chore, é pedagógico, E outras vezes, por último, quarto,
Jesus pode dizer assim para você: não chore. E você diz: como, Senhor? Por quê? Porque, minha filha, isso daí é forte, está doendo, é intenso, é real, mas não é a página final. Tem muitas outras coisas que farei em tua vida. Como assim, Senhor? O que eu perdi tu vai me dar de volta? Não, eu vou te dar outras coisas. Senhor, e o que está quebrado o Senhor vai restaurar? Não, filho, eu vou dar coisa nova, 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 nova. Isso não é a página final. A sua história não para aí. Isso daí não é um ponto final, é uma vírgula, é uma pausa, é apenas uma pausa. Tem muito mais para você viver. Quem captou? Quem pegou? Ei, gente, isso aí vale ouro. Se a gente começar a viver a vida assim, eu estou pregando para muita gente que está aqui e online, está chorando. Está chorando porque, não é assim? E Deus olha e diz: ei, 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 essas lágrimas aí, amanhã vai ser testemunho. Essas lágrimas aí, fica tranquilo que é passageiro, o tempo vai se encarregar de curar. Essas lágrimas aí, pedagógico, vai aprendendo, senta na cadeira escolar, porque esse vale se chama faculdade na tua vida. Essas lágrimas aí, eu estou enxugando, filho, calma, não é o capítulo final, tem muito mais para você viver, sua vida não acaba aí. Quem está compreendendo o que eu estou pregando? Agora vem um detalhe importante, versículo 14, eu quero que você leia comigo, a segunda parte do versículo 14, porque quando Jesus, versículos número 14, Lucas 7, primeira parte, quando Jesus, depois que ele fala com a mulher, agora é a hora dele operar na vida do menino, e diz a Bíblia, Lucas capítulo 7, verso de número 14, leia comigo em voz alta, todos juntos, da última fila até a primeira. Depois aproximou-se e tocou, e os que carregavam pararam, e Jesus disse: jovem, eu digo, levante-se. Para aí. Agora, quando Jesus se aproxima, ele toca fale comigo, a compaixão de Jesus, o consolo de Jesus, o toque de Jesus, o toque de Jesus. Como ele interrompe processos em nossa vida, processos de morte, manifestando sua compaixão, derramando sobre nós o seu consolo, colocando seu toque. Olha para mim. O texto fala que quando Jesus toca o caixão, os homens que carregavam o menino param de levar a criança, sim ou não? Você tem que prestar atenção nesse detalhe, porque Jesus vai ressuscitar o menino com a sua palavra, mas ele interrompe o cortejo com o toque, ele deixa clara a mensagem: acabou o cortejo, parou o cortejo. Eu acho interessante o poder do toque. Lá em casa, por exemplo, a gente foi educar de uma maneira, mamãe não precisava nem tocar, ela só levantava assim a sobrancelha. Eu já sabia que a ordem era parar. Quem está entendendo? Para. Às vezes a gente tem códigos. Marido e mulher. Está começando a falar besteira o marido, aí a mulher pega na mão, ó. Dá um aperto, é um código. Traduzindo, ela está dizendo: o filho está feio, meu amor está ridículo. Deu um toque. Quem está entendendo o poder do toque? Deu um toque. Às vezes você diz assim, você fala assim: amiga, alguém tem que dar um toque para ela. Quem já ouviu essa expressão? Dá um toque para a pessoa mudar. Quando Jesus toca, os homens param de carregar, o cortejo é interrompido, o caminho é mudado, os planos são alterados, a agenda é alterada, quando ele toca. Olha para mim, tem muita coisa que Deus usa para tocar a nossa vida e mostrar para a gente que não dá mais para a gente seguir na mesma direção que a gente tem seguido.
Às vezes Deus usa as circunstâncias. Quem está entendendo? Às vezes Deus usa as situações, aquilo que você queria que desse certo não dá, aquilo que você sonhou cai por terra, o acordo que você fechou é desfeito, a pessoa que você amava desaparece, e quando Deus chacoalha o teu mundo, às vezes é Ele para você parar de seguir na direção que você está indo, para ficar claro para você que esse cortejo tem que ser interrompido. Às vezes Deus usa um amigo, Deus usa alguém, Deus usa uma pessoa que te ama para te dar a pessoa olha nos teus olhos e diz assim: pelo amor de Deus, para de ficar remoendo essa mágoa, para de ficar presa a esse homem, para de ficar sentindo esse medo, para de ficar lambendo essas feridas, para de ficar contando essa mesma história, para de ficar se revolvendo nessa lama. O que é que você está fazendo com a sua vida? O que é que você está fazendo com a tua história? O que é que você está fazendo com o seu propósito? Você é mais do que isso, você pode mais do que isso, você foi criado para mais do que isso. Meu Jesus amado, eu estou pregando para alguém aqui que por esses dias Deus usou pessoas para te dar Deus usou pessoas para te dar um toque, para interromper cortejos na tua vida. E como você não captou esse toque através da vida do líder, através da vida da amiga, através da vida do pastor, Deus está usando esse pregador aqui para te dar um novo e interromper esse cortejo e dizer para você: não mais. O toque de Jesus coloca um basta, o toque de Jesus coloca um chega, o toque de Jesus diz: chega, não mais, para, o caminho é outro, a agenda é outra, o plano é outro. Toque. Ele toca para dizer: mudança de rota. Quando ele toca, os homens estavam indo para o Quando ele toca, mudança de rota, volta para a cidade, giro de 180 graus, eles estavam indo colocar o menino numa vala, Jesus toca, não, vai voltar para casa, vai voltar para casa, vai voltar para casa. Mudança de agenda, mudança de direção, mudança de plano, mudança, meu irmão, eu não sei você, mas vez por outra, eu preciso que o Espírito de Deus coloque a mão preciosa dele no meu peito e diga: chega, João, não mais. Coloca um basta nisso. Chega. Há um toque. O toque de Jesus. Fala comigo: a compaixão de Jesus, o consolo de Jesus, o toque de Jesus. Pois que ele toca, aí ele fala com o menino. Versículo 14, o que é que está escrito? Você leu comigo? Jesus falou com o menino e disse o quê? Então uma perguntinha para você: e defunto escuta? Quem já viu defunto ouvir, minha gente? Defunto não escuta. Mas assim que o menino ouviu a voz de Jesus, ele se levanta. Isso aqui é forte demais. O menino estava morto, sim ou não? Pé morto, sim ou não? Perna morta, sim ou não? Tronco morto, sim ou não? Coração morto, sim ou não? Cabeça morta, sim ou não? Mas o ouvido espiritual estava funcionando. Ei! Coisa linda do nosso Deus. O nosso Deus fala com cada coisa. Ele fala com rocha, ele fala com vento, ele fala com defunto. Você está entendendo? Deus é especialista em falar com coisa complicada, que dirá falar comigo e contigo. Você que está aqui, meu irmão, ele fala com rocha, fala com vento, ele fala com defunto, não vai falar contigo? O menino ouviu a voz de Jesus, ele ouviu, fala comigo, o comando de Jesus, a voz de Jesus. A fé vem pelo e o ouvir da palavra de Deus. Escuta uma coisa, tem estação na nossa vida que está tudo morto. Quem já passou pelo dia do desânimo? Quem vez por outra se encontra pelo dia do desânimo? Eu me encontro. Mas Deus está dizendo assim: o pé pode estar podre, a perna pode estar imóvel, o coração pode estar quebrado, a cabeça pode estar desconcertada, a mente desequilibrada, mas o ouvido tem que estar conseguindo me ouvir.
Porque a ressurreição vem pela voz de Jesus. Pastor, aplica melhor isso daqui. Eu vou aplicar, meu irmão. Quando o meu mundo está desabando e está tudo quebrado, e está tudo sem lógica, está tudo sem fazer sentido, sabe para onde eu preciso ir? Eu preciso ir para a presença do Pai. Eu preciso dobrar o meu joelho e ouvir Jesus, porque a única esperança de vida é entrar no meu espírito. Essa é a voz de Jesus entrar no meu ouvido. Eu preciso ouvir a voz do Mestre. É a voz do Mestre que levanta o morto. É a voz do Mestre que edifica a minha fé. É a voz do Mestre quem reacende o meu chamado. É a voz do Mestre quem ergue o meu propósito. É a voz de Jesus. Enquanto o louvor retorna, eu quero encerrar com isso aqui. Jesus falou. Hoje tem gente, muita gente para quem eu prego hoje, que a palavra com a qual você precisa sair hoje é essa. A palavra de Deus para você é: pode estar tudo desconcertado no teu mundo, não pare de me ouvir, porque a única esperança para você é se você continuar me ouvindo, me ouvindo, me ouvindo, me ouvindo. Enquanto você me ouvir, tem chance. Enquanto você me ouvir, tem esperança. Enquanto você me ouvir, vai ter fé aí dentro. É a voz de Jesus, gente. É a voz de Jesus. Porque eu oro, porque eu preciso da voz de Jesus. Porque eu abro essa Bíblia, porque eu preciso da voz de Jesus. Porque que eu venho para o culto, porque eu preciso da voz de Jesus. Porque que eu coloco aquele louvor no caminho para o trabalho, porque eu preciso da voz de Jesus. Não é porque eu sou grande nem melhor, é porque eu preciso, você precisa. Sem a voz de Jesus a gente vai permanecer dentro do caixão. Sem a voz de Jesus, caído está, caído fica. Sem a voz de Jesus, falido está, falido permanece. Sem a voz de Jesus, sem vigor, sem força está, sem vigor permanecerá. Mas quando a voz de Jesus ela entra rasgando, colocando tudo em ordem, levantando aquilo que todos olhariam e diriam: isso aí não. Fala comigo, a voz de Jesus. Agora vem uma parte importante. Coloca para mim, versículos número 15. Eu li com você o verso 14. Lucas 7, verso 15, em voz alta, da última fila até a primeira, me ajuda a pregar, vai, estou concluindo a mensagem. A Bíblia diz assim, 3, 2, 1. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua... Me ajuda aqui. Eu vou fazer uma ilustração para ajudar você a entender. Pronto. Repara aqui, ó. O menino estava como? Ajeitando o cabelo. Defunto vaidoso. Jesus falou com ele, sim ou não? Sim. A Bíblia diz: o menino levantou-se, sentou e começou a conversar. Detalhe agora, ele está ressuscitado, sim ou não? Mas ele ainda está no cai? Ele está ressuscitado, sim ou não? Mas ele ainda está sentado no cai? Ele já foi vivificado, ele já está vivo, sim ou não? Ele não é mais morto, ele já é vivo, sim ou não? Mas ele ainda está nesse lugar de morto, sim ou não? Jesus não apenas o toca, Jesus não apenas fala, aqui que está. Tem muita gente que já passou da morte para a vida. O Espírito Santo já te visitou e já te ressuscitou. Mas você permanece sentado em caixões que não te cabem mais. Ei! Caixão combina com morto ou combina com vivo? Caixão combina com morto ou combina com vivo? Você já viu vivo em caixão? Só hoje na pregação. Caixão é lugar de morto ou lugar de vivo?
Pois eu tenho uma palavra de Deus para você. Se Deus já fez de você vivo, vivo pela sua graça, vivo pelo seu Espírito, vivo pelo seu perdão, por causa da sua infinita misericórdia, Ele veio até nós, e o Espírito que ressuscitou Jesus também nos fez ressuscitar e nos fez assentar com Cristo nas regiões celestes. Se eu e você, nós já ressuscitamos. Tem ambientes que não nos cabem mais, são caixão para a nossa vida. Se eu sou vivo, o que é que eu estou fazendo nesse caixão? Aí você diz: pastor, eu sei, aqueles ambientes, né? Aquela coisa. Ei, não é só esses ambientes que a gente gosta de estereotipar e falar aquilo é do mundo. Não. Tem roda de conversa que é caixão. Tem relacionamento que é caixão. Simplesmente porque não combina mais com para onde Deus está te levando e para quem Deus está te fazendo ser. Isso daí te limita, te sufoca, te aperta. Não tem mais a ver com você. Não tem mais a ver com você. Você quer ver um caixão que não é externo, é interno? Cabeça, minha gente. A gente já ressuscitou, a gente já está vivo, mas às vezes a gente está com cabeça de morto. A gente está com mentalidade de morto, a gente está com crença de morto, a gente está com crença que limita, com crença que diminui, a gente tem essas crençazinhas de identidade. Aí porque eu não posso, eu não consigo, eu não sou, eu sou um abusado, eu sou um traumatizado, porque eu não tive pai, porque eu sou um órfão, porque eu não tive isso, porque eu não recebi aquilo. Deus está dizendo para você: isso aí já fez parte da tua vida, você já esteve nisso, isso daí já foi até adequado para você um tempo, mas não é mais adequado para você. Isso daí não casa mais contigo, não tem mais a ver contigo, porque Ele já te tirou da morte para a vida. Ei, gente, muito obrigado, Renan. Que romântico. Ei, igreja, quem está entendendo o que eu estou pregando? Quando eu preparava essa mensagem, o Espírito Santo dizia assim: João, hoje é dia de gente que já ressuscitou. Larga o lugar de morte. Você já é uma filha e um filho amado de Deus. Deus já quebrou tuas cadeias, Deus já te levantou, Deus já te salvou. O Espírito Santo já operou na tua vida. Não te cabe mais. Esse lugar não te cabe mais, esse ambiente não cabe mais, esse relacionamento abusivo, tóxico, é tóxico, não te cabe mais. Ei, gente, caixão é confortável para morto, mas não é confortável para vivo. Enfeita morto, mas não enfeita vivo. Meu Jesus amado, você é um filho amado de Deus, você é uma filha amada de Deus. O Espírito Santo de Deus habita a sua vida, há um chamado, há um propósito sobre você. Deus está te arrancando, ó, que coisa linda. Na hora que o menino sai, que o menino não saiu, foi Jesus que tirou. Eu sei por quê, porque o verso 15 encerra assim: e Jesus o devolveu a sua. Então, ele tirou e devolveu a sua. Agora a mãe dependia daquele menino, sim ou não? Falei para você, ele era o único homem da casa, então ela dependia dele. Jesus tira o menino do lugar de morte e o coloca em um lugar em que ele teria função, utilidade e propósito. Eu posso ir mais fundo? Tira ele do lugar de morte e coloca ele nos braços de alguém que ia amá-lo, ia valorizá-lo. Quando eu preparava essa mensagem, olha, tem muitas aplicações. Quando você prega, você sabe que um texto pode ter muitas aplicações, mas tem uma que ganhava uma ênfase dentro de mim, e o Espírito Santo dizia: é essa daqui, pode falar, é isso daí mesmo.
Jesus colocou ele nos braços da sua mãe, nos braços de um lugar de amor, de afeto, de acolhimento, de valorização. E Deus está dizendo: ei, é hora de você sair dos braços de quem te limita, de quem te segura, de quem te sufoca, de quem te machuca, de quem te maltrata, porque Deus quer colocar você nos braços de quem te ama, de quem te valoriza, de quem te levanta, de quem te enaltece, de quem te encoraja, quem te inspira. Eu quero encerrar como o texto encerra. Eu quero encerrar e nós vamos orar, porque tem ressurreição. Quem está entendendo que hoje Deus nos trouxe aqui para uma interrupção divina acontecer na nossa vida? Quem está entendendo que o cortejo vai ser interrompido? Quem está compreendendo aqui que tem desfechos a serem mudados? Diz a Bíblia: todos ficaram cheios de temor, louvavam a Deus, e um grande profeta, diziam eles, se levantou entre nós. Deus interveio em favor do povo, falavam. E essas notícias, fale comigo, sobre Jesus. Fala mais forte, sobre Jesus. Fala mais forte, sobre Jesus. Fala mais uma vez, sobre Jesus. Tudo que Deus fez na vida daquela mulher não foi sobre ela, não foi sobre o menino, não foi sobre Naim, a cidade, foi sobre Jesus. Tudo que Deus vai fazer na tua vida não é sobre você, é sobre Jesus. É sobre Jesus, é sobre Jesus, e o nome dele vai ser glorificado, o nome dele vai ser exaltado quando pessoas olharem e elas falarem assim: eu pensei que você já tinha perdido a esperança, eu pensei que você já tinha desistido, eu achei que você já tinha entregue os pontos. Você vai dizer não, porque entre o velório e o enterro veio o autor da vida, cruzou o meu caminho, ele falou comigo, me chamou para fora. Ser para Ele, para a glória dEle. Feche os seus olhos no seu lugar. Pai, no nome de Jesus, ó Deus, eu oro. Espírito de Deus, tem esperança sim, tem ressurreição de esperança para acontecer aqui hoje. Tem caixões que nós vamos deixar para trás, tem lugares que não nos cabem mais. Senhor, tem lugares que não nos cabem mais. Essa é a noite, Senhor, de o Senhor trazer uma virada de página na nossa história, Senhor. Espírito de Deus, enquanto nós te adoramos, enquanto nós te louvamos, eu oro que onde houver, Senhor, um coração aberto e disponível, que o teu Espírito sopre, que haja vida, que haja ressurreição, que haja mudança, Senhor. Que o Senhor escreva histórias novas, que o Senhor escreva caminhos novos, que o Senhor escreva promessas novas. Será que você pode levantar as suas mãos? Vamos juntos declarar esta canção que diz: soldados, Ele faz no mar o Senhor pode fazer, torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas. O Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. não há, Senhor, não há nada que possa ser comparado a Ti. Se você sabe que foi com você que Deus falou, erga sua mão onde você estiver. Eu sei que a palavra sempre fala com todos nós, mas há coisas específicas que Deus falou aqui, com pessoas específicas,
Erga sua mão. Senhor, Tu és o autor da vida. Naquele dia, naquela porta, nada programado, nada agendado. Ninguém pediu, ninguém intercedeu. Simplesmente o Senhor Jesus apareceu. Não por mérito, mas pela sua infinita compaixão. Estancando lágrimas, abrindo novos horizontes para aquela mulher. Inaugurando amanhã, inaugurando futuros, resgatando fé. Foi o que o Senhor fez ali, e é o que o Senhor está fazendo agora, Pai, eu creio. Parando, interrompendo, dizendo: chega, basta. Mudem a direção. Não vai acabar no cemitério, vai acabar em casa. Volte para casa. Foi o que o Senhor fez. Foi o que o Senhor fez. Tu falaste e houve vida. Tu moveste e houve ressurreição. Faz aqui isso agora. Interrompe processos agora. Chega, basta. Já houve lágrimas, ó Pai. Já houve dor. Já houve perdas, o Senhor sabe. Já houve desgastes, não poucos, muitos. Mas não haverá enterro. Não haverá. Não haverá. Interrompe, Senhor. Põe tua mão, Senhor. Glorifica teu nome, Senhor. Glorifica teu nome. Arranca-nos dos lugares que nos limitam. Nos dá novo fôlego, novo oxigênio, nova atmosfera.